Vamos para mais uma vitória, irmãos. Creio que nesse vídeo há um recado do céu para nossas vidas. Será que no tempo que estamos vivendo, nós estamos preparados para o de repente de Deus sobre as nossas vidas? Porque quando você começa a ler a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, você sempre vai observar o de repente de Deus intervindo na situação. Sempre o de repente de Deus, ele está envolvido com alguma situação que os seus filhos estejam passando na face da terra. Por isso deixa eu ler um versículo com vocês que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 2, olha o que a palavra do Senhor nos ensina. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 10, a palavra do Senhor nos ensina assim: e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, e de repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Observe que o de repente de Deus, ele sempre vai estar disposto para vir sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia declara que eles estavam reunidos, eles estavam ansiando para a descida do Espírito Santo, para o de repente de Deus vir sobre as nossas vidas. Nós precisamos ansiar. Nós precisamos estar preparados para receber aquilo que o céu tem para derramar sobre as nossas vidas. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu tenho uma confiança no meu espírito, que seja ela qual for, o de repente de Deus, ele tem poder e autoridade para intervir nessa situação e te dar a vitória que tanto você está esperando, porque o de repente, ele nada mais é algo que nos pega de surpresa. O de repente de Deus é como se pegasse as nossas vidas de supetão. De repente acontece e nós não precisamos saber como aconteceu. O que nós devemos ter um entendimento é que aconteceu, é que o de repente nos encontrou e tudo que estava caído, Deus colocou de pé. Nós precisamos entender que seja qual for a área da sua vida, se você estiver crendo, o de repente vai te alcançar. Porque certa vez, os discípulos estavam no barco e o vento soprava com tanta força que eles pensavam que iriam afundar. E Pedro estava naquele barco. Pedro estava acostumado com ventanias, pois ora, ele já era um pescador experiente, mas ele nunca tinha passado por uma ventania tão forte. E quando eles pensaram que iriam afundar, de repente, Jesus vem andando sobre o mar. O de repente de Deus, ele tem poder para acalmar a tempestade. Havia um homem que 38 anos estava no tanque de Betesda esperando a sua cura. Ele não podia andar. E ele estava esperando, porque a água do tanque, quando se agitava, o primeiro que ali pulasse era curado, mas ele era paralítico. Como que ele ia conseguir pular para dentro daquele tanque? Mas de repente, Jesus vem até ele e fala assim: tu queres ser curado? Fala: Senhor, mas não tem quem me jogue no tanque.
E Jesus estava dizendo para ele: eu não preciso de tanque para te curar, o meu de repente chegou até você, por isso levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem saiu andando. O de repente chegou até ele. Ele nem imaginou de onde veio, mas o de repente chegou até ele. E ele saiu caminhando, falando de um homem que chegou de repente e mandou ele sair andando. Certa vez, Paulo e Silas estavam na prisão adorando a Deus. E de repente, houve um estrondo, um terremoto. As portas da cadeia se abriram. As algemas caíram por terra. E de repente, eles saíram andando, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Certa vez, Marta e Maria estavam preocupados, porque Lázaro estava enfermo e ele iria morrer, e mandam dar esse recado para Jesus. E Jesus libera uma palavra e fala que tudo aquilo era só para a glória de Deus. Mas depois de 4 dias que Lázaro estava morto, de repente Jesus chega em Betânia. Todo mundo pensou que havia acabado. Todo mundo estava pensando que Jesus estivesse indo até Betânia só para consolar Marta e Maria. Mas de repente, Jesus pede para levar eles até o túmulo. E quando ele chega no túmulo de Lázaro, de repente, Jesus brada: Lázaro, sai para fora. E de repente, Lázaro sai andando, com as mãos e os pés envoltos em linho fino. Porque o de repente, ele ressuscita morto, ele cura enfermo. O de repente de Deus, ele abre as cadeias, faz algemas cair por terra. O de repente de Deus, ele acalma a tempestade. Por isso que Deus está nos incentivando nesse vídeo: não pare de orar, não pare de clamar. Sabe por quê? Se você está tendo aquela impressão que você está orando e parece que quando você começou orou, aí que a situação piorou, sabe o que isso quer dizer? Que você está atingindo o foco certo, porque a situação adversa é só o ambiente, não é o diabo, é que Deus está construindo para o de repente dele chegar. Por isso, deixe o seu coração com expectativa, que seja qual for a situação que você está passando, o de repente de Deus vai te encontrar. Se você estiver enfermo, gere expectativa, porque o de repente vai chegar. Quando você menos esperar, o de repente de Deus vai invadir o quarto que você se encontra e vai te curar. Se o vento está soprando sobre a sua vida, ei, o de repente de Deus vai acalmar a tempestade. Mas para isso você precisa crer. Porque de Gênesis a Apocalipse, o de repente de Deus, ele está em movimento, está atingindo vidas que estão ansiando para esse de repente. Por isso, gere expectativa para o seu coração. Mesmo que se estiver morto, através do de repente de Deus irá ressuscitar. Por isso, gere essa expectativa. E a minha oração é para que o de repente de Deus invada a sua vida, invada a sua casa, invada o ambiente que você se encontra, e você vai declarar: de repente eu fui curado. De repente aquela causa da justiça saiu. De repente eu estava orando para um ente querido que estava com Covid, ele estava entubado e de repente ele recebeu alta e saiu do hospital. Nós precisamos gerar expectativa,
Por isso, eu deixo esse incentivo para o seu coração e que o de repente de Deus invada a sua alma e teu espírito em nome de Jesus.